Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Apocalipse de João. Paz e bem. Já estamos chegando no final. Hoje é o final do capítulo 21. Portanto, o capítulo 22 termina, mas ilusão. Sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então vamos sonhar junto, vamos sonhar em mutirão. Sonhar ligeiro em mutirão. Todo mundo sonha de uma sociedade perfeita. E Jesus também teve um sonho, que nós amássemos uns aos outros, que nós partilhássemos o pão, que nós curássemos o doente. Jesus teve um sonho e ele passou pela terra. Nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado por causa disso. E hoje em dia, muita gente tem sonho. E por isso, os políticos, chega na época da eleição, eles falam para a gente sobre mundos e fundos. Mas tem vezes que a gente fala assim, olha, se eu fosse prefeito, se eu fosse presidente, eu faria aquilo, fazia isso, se eu fosse papa. Então libere aí a sua ideia. Se você fosse papa, prefeito, presidente, governador, o que você fazia? Então hoje é nosso sonho, né? Aí a gente falou coisas boas. Muita gente falou que o prefeito não é responsável por tudo. E não é mesmo, né? O prefeito não é... Todos nós somos responsáveis. O presidente não é responsável por tudo, nem os governadores, nem o deputado. Cada um deve fazer sua parte para melhorar o mundo. Viver em comunidade é cada um ter a sua responsabilidade, né? E teve uma pessoa que diz assim, ó, pessoal que trabalha na rua, varrendo rua, ou cuidando de jardim, ou pintando calçada, e não tem banheiro. Ele diz, a gente fica apertado e não tem aonde a gente ir. Por que não colocar um banheiro químico ali onde o pessoal está trabalhando? E o pessoal às vezes não coloca, né? Uma coisa tão simples, não é verdade? Então, quer dizer, outros diziam, né? Outras coisas que poderiam ser feito na educação, feito na igreja, tudo para melhorar a situação nossa. Então, hoje vamos ler, então, o capítulo 21, de 9 a 27. Vocês anotam aí, né? E o texto descreve a perfeição da sociedade futura de Deus, né? Sociedade futura que Deus preparou para todos nós. Vamos prestar atenção quais as imagens daquela época que dava a ideia de perfeição. Eu vou ler o texto aí bem devagarinho e vocês acompanham comigo. E depois vocês lêem também. É o capítulo 21 do livro do Apocalipse, vai até o final aqui agora, né? Até o versículo 27, que diz assim, ó, em seguida, um dos 7 anjos, das 7 taças, cheia com as últimas pragas, veio falar comigo. Venha, que eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Então me levou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu brilho é semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalino. Ela tem uma grande e elevada muralha, com 12 portas. Sobre essas portas há 12 anjos. Em cada porta há um nome escrito. São os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. São 3 portas do lado do oriente, 3 portas ao norte, e 3 portas ao sul, e 3 portas ao oeste. A muralha da cidade tem 12 pilares. Nele está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo usava uma vara de ouro
para medir a cidade, suas portas e a muralha. A cidade é quadrada, o comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 2.260 quilômetros. O comprimento, a largura e a altura são iguais. O anjo mediu a muralha 64 metros. Eram medidas humanas que o anjo utilizava. A muralha é feita de jaspe. A cidade é de ouro puro, parecida com vidro puro. Os pilares da muralha da cidade são enfeitadas, todas de tipo de pedras preciosas. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, e o quarto, de esmeralda. O quinto, sardônica, o sexto, cornalina, o sétimo, crisólito, o oitavo, de berílio, o nono, de topázio, e o 10º, de crisóprato, e o 11º, de jacinto, e o 12º, de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita uma única pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa que o sol e a lua brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Né? As nações caminharão sob a luz dela, e os reis da terra trarão a sua própria glória para ela. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois aqui jamais haverá noite. E a glória e o tesouro das nações serão trazidos para ela. Nela jamais entrará qualquer impureza, nem os que praticam abominações e mentira. Só entrarão aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é um texto, pessoal, que fala de bastante números, né? A gente fica até meio confuso aqui, né? Mas aqui tem os pontos principais. Vamos neles. Ó, ele fala aqui no começo, ó lá, em seguida, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias, ele diz, eu vou mostrar a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito até o alto de um monte. E lá mostrou para ele a Jerusalém Santa. O que é isso? Ele foi arrebatado. Olha, levou lá, para ver como é que a coisa acontece lá, né? Então, crianças, a importância desse texto aqui é ele vai mostrar aqui, então, ó, vou mostrar a mulher do Cordeiro. Aqui nós temos Jesus é o Cordeiro. É uma palavra simbólica, Jesus é o Cordeiro. Jesus veio para trazer o bem. E o livro do Apocalipse, a gente caminha sobre o bem e o mal. Agora o mal aqui acabou. O capítulo 21. E o capítulo 22 vai mostrar a vitória do bem sobre o mal. O mal nunca vai vencer o bem. Por isso eu vou mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro, que é a cidade perfeita. Ele fala assim, olha lá, é a cidade santa, Jerusalém que descia do céu. Porque diz aqui, ó, a nova terra é a nova Jerusalém. A terra antiga já passou, a Jerusalém também passou. Por quê? Aqui é a terra de violência, terra de mentira, terra de ladrão, terra de roubo, matando, guerreando, destruindo. Não. Agora Jesus chegou. E vai ser perfeição daqui para frente. Tanto que é perfeição que ele usa os números aqui. Qual é o número que ele usa? Bastante bem o número 12. Olha, 12 portas,
12 anjos, 12 tribos, né? Depois usa lá 12 apóstolos, 3 portas e assim por diante. Então, o número 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Maria, José. Jesus citou no terceiro dia. A Bíblia está cheia de número 3. E o número 4 é o número da vida. Já conversamos aqui, né? Ó, água, oxigênio, que é o ar, o calor e a terra. Se tirar um desses elementos, não tem vida. Tirou a água, não existe ninguém. Tirou o calor, morre congelado. Se tirar o oxigênio, morre. Então, e se tirar a terra, não vai ficar voando no ar aí. Então, 4 elementos significa vida. Então, 4 é vida. Então, a vida é a criação. Então, a criação e mais Deus é perfeição. É 7, né? 4 e mais 3 é 7. E aqui é 4 vezes 3. Totalidade de perfeição. Então, o número 12 é o número da perfeição. Depois ele mede aqui, lá, o comprimento do versículo 15 e 17, ele fala do comprimento, a largura e a altura são iguais. Por quê? Para Deus não tem ninguém mais importante do que ninguém. E ele fala que a cidade é de puro ouro, e a sua lâmpada é o cordeiro, e as nações caminharão na luz. Olha só que bonito aqui. Ele vai dizer assim lá no versículo 23, olha lá. Vamos começar pelo 22. Na cidade não vi nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é o Cordeiro. Então, nós estamos cheios de templo aqui na Terra, né? Tudo, um monte de religião, que esse templo maravilhoso. Não precisa mais de templo, não. Sabe por que não precisa mais de templo? Porque a partir do momento que nós vivemos tudo na igualdade, tudo no amor, a sua casa é um templo, a minha casa é um templo. Aonde eu estiver é um templo. O meu corpo é o templo do Senhor. Tanto é verdade que ele vai falar assim no versículo 23 lá. A cidade não precisa que o sol e a lua brilhem sobre ela, pois a glória de Deus iluminará e o cordeiro é sua lâmpada. Não precisa mais de sol. Aqui tem uma coisa interessante. Lá no livro do Gênesis, vocês vai lá, capítulo 1, versículo 3. Vai dizer assim que Deus, a primeira coisa que Deus criou na criação, lá no princípio, criou a luz. Mas que luz que é que ninguém sabia o que era? Luz elétrica não é, porque não tinha. Luz do quê? O sol não é, porque o sol foi criado no versículo 14. A lua também. Que luz que é essa? A luz é o próprio Deus aqui, ó. Está dizendo, olha lá, vou continuar no versículo. As nações caminharão sob a luz dela, e os reis da terra trarão a sua própria glória para ela. Suas portas nunca se fecharão de dia, e pois jamais haverá noite. Não tem mais noite, é tudo de dia. Viu que interessante? Quer dizer, não precisa mais de templo, não precisa mais de sol, não precisa mais de lua, porque o próprio Deus é a luz. Olha só, versículo 26. E a glória de Deus e o tesouro das nações serão trazidos para ela. E nela não vai entrar mais nenhum pecado, olha lá. Jamais entrará qualquer impureza, nem os que praticam abominações e mentira. Só entrarão aqueles que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então acabou. Está vendo que bonito? Então o livro do Apocalipse aqui que eu sempre falo para vocês, vocês estão acompanhando aí no YouTube, essa história aí, olha, o livro do Apocalipse, esperança, coragem e alegria. É o livro da esperança, é o livro da coragem e é o livro da alegria. Caminhando mais um pouquinho, a gente vai aprender aqui, ó, que pegar mais um texto aqui que nós vamos aprofundar, que diz assim, ó, Jerusalém celeste, apresentada como noiva do Cordeiro, é o ponto culminante
de uma longa esperança presente na vida do povo de Deus por mais de 800 anos. O casamento entre o cordeiro e a sua noiva significa que uma das mais fortes aspirações do povo foi atingida. O perfeito relacionamento com Deus, simbolizada no vínculo conjugal. Quando a gente casa, conjugal, homem e mulher, a gente deve viver o amor, marido para a esposa para o marido. Está na mesma casa, está debaixo do mesmo teto. Então, esse amor conjugal, um respeitando o outro, um agradecendo o outro, é um forte relacionamento. E o livro do Apocalipse, ele coloca isso aqui, que é o perfeito relacionamento com Deus e a humanidade. E ele vai falar aqui também, que tudo isso começou, né, lá na época do profeta Oséias e também do profeta Jeremias e também do profeta Jeremias, Oséias, que falava desse verdadeiro casamento entre Deus e a humanidade, né? Então, e também falava, e aqui fala também, crianças, para nós encerrar, Jesus de Nazaré retoma a parábola de Oséias, o sonho do casamento perfeito entre Deus e o povo. Ele é o noivo esperado. Só vocês ler lá, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 19. Vai dizer que o noivo está chegando, né? É o Marcos 2, 19. É muito legal. Até vou ler aqui para vocês verem. Eu já li um pouquinho ontem aqui. Vai dizer assim, olha lá. Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver o noivo com eles, não pode jejuar. Então, quem que é o noivo agora? Jesus. Jesus está falando aqui no Evangelho segundo Marcos, né? É o capítulo 2, versículo 19. E depois ele vai retomar isso aqui também nas bodas de Caná. Já falei para vocês, né? Que é o capítulo 2, versículo de 1 a 11, né? E aqui ele vai falar assim, olha lá, o primeiro sinal de Jesus mostra exatamente isso. Jesus é o verdadeiro noivo que veio para o tão esperado casamento. A samaritana teve 5 maridos. O 6º homem com que ela vive não é o verdadeiro marido. O 7º é o verdadeiro, que é Jesus. Por isso o Apocalipse apresenta Jesus como cordeiro, que casa com a nova Jerusalém. Olha que bonito. Então aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo João, vai falar da história de Jesus conversando com a samaritana. E quando Jesus chega lá, em Samaria, é meio-dia, está calor, porque sol quente. E ele pede assim, olha, você pode me arrumar um pouco de água? Ela fala, mas como que você vai pegar água se você não tem balde e nem corda? Aí ela vai pegar água, aí ele começa a dialogar com ela. Se você beber a água que eu vou lhe dar, nunca mais você vai ter sede. Ela falou assim, Senhor, me dá essa água, porque eu tenho que buscar água aqui. Quando ele estava falando isso, ele estava falando da água do Espírito, né? Daí ele fala para ela, vai chamar o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, é verdade, você não tem mesmo. Porque você já teve 5. E o que você tem agora não é o seu. O marido verdadeiro dela é Jesus, é o 7º. Olha, pessoal, aqui só para entender um pouquinho essa questão de marido, acho que nem todo mundo sabe, né? A palavra marido, ela vem do hebraico. Por exemplo, eu sou marido, né? Você é marido de uma esposa, né? Por exemplo, o marido é aquele que, traduzindo para o português, significa Baal. O que é Baal? Quando você lê lá, que eu falei para vocês, lê lá o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, vai aparecer aquela historinha de Elias discutindo com os profetas de Baal, que servia a mesa da Jezabel. Baal significa o dono,
o dono da terra, o dono do dinheiro, o todo-poderoso, aquele que manda. É o Baal, é o Deus falso. Agora aqui não é mais marido. Aqui agora é o companheiro. É aquele que está junto com a família. Ele não é dono de nada. Aqui quem é dono é todos nós. Viu que bonito? Então quando você fala assim, Baal, ele está falando marido é Baal. Então significa isso aí. Então aqui, e quando ele fala para assim, você já teve 5 maridos, então você teve 5 Baal. São religiões falsas. E o que você tem agora também é falso. Esse marido que você tem agora também é falso, ele fala para ela, né? Você teve 5, e o que você tem agora não é o seu. Eu sou o verdadeiro marido. Aí olha lá, o 7º, o verdadeiro marido, olha lá. O 7º, o verdadeiro é Jesus, para João. Aí ela completou. E o 7, o que é? É o número da perfeição. Viu que bonito? Então, crianças, vocês lêem lá o Caminho, capítulo 4. Então, marido no sentido de mandão, de Baal. E vocês, não devem, né? O marido não pode ser assim. Antigamente, o marido era assim. Na época do meu pai que mandava. O dinheiro era no bolso dele. E, aqui dentro não tinha conta do banco, né? Dinheiro no bolso dele. Tudo que ele que comprava tudo e dava para nós, para minha mãe e para meu pai. Todo mundo trabalhava, mas quem tomava conta do dinheiro era ele. Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres têm suas contas, as mulheres também têm seu trabalho. Então, a grande importância das mulheres hoje também. Então, vamos ficando por aqui hoje, né? Nós estudamos, então, hoje sobre o sonho de Deus. E Deus tem um sonho, né? Todos temos sonho de uma sociedade perfeita. Uma sociedade onde todo mundo se ama. Uma sociedade que tem amor. E quem fala mais verdade disso aí é o Ato dos Apóstolos, capítulo 2. Do 42 ao 47, que vai dizer lá, eles viviam sempre em comum. Não tinha nada deles, era tudo comum. Repartia o pão, vivia em comunhão e rezava junto. Então vamos tentar fazer isso, né? Esse sonho de Deus. Que nós vamos ficando por aqui e que o Senhor sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima encontro, se Deus quiser.